Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos tratando aqui na nossa página sobre a relação do espiritismo com a situação econômica das pessoas, né? Questão financeira e as classes sociais, evidentemente que são objeto de estudo sobre isso. Bom, nós temos umas informações aí para quem ainda pensa que as coisas de Jesus serviam só para aquela época. Um grande equívoco, mais um daqueles que a gente comete. Agora que eu lembrei que eu estou com uma, uma roupa mais diferente aqui, é que eu tenho um atendimento daqui a pouco aqui na Casa Espírita. Mas, voltando à situação, nós temos algumas informações sobre as classes sociais, porque muita gente precisa dar importância a isso, porque a pessoa acha que ele está, como eu disse anteriormente, que ela acha que está, às vezes, muito mais perto da classe rica do que da classe pobre. E, na verdade, ela não entende muito sobre isso, mas ela ouve muito, principalmente pessoas da extrema-direita, dizer que os benefícios para o pobre só fazem com que ele continue mais tranquilo, sossegado, e, na verdade, eles não falam exatamente essas palavras, eles chamam de vagabundo. Bom, espírita não deve pensar isso nunca, porque Jesus ensinou através da obra dos Espíritos, que é o Espiritismo, na revelação de que nós estamos aqui todos juntos, em condições diferentes, não é à toa. É porque aquele que tem melhores condições tem que ajudar o que tem menos condições. Na verdade, você deve fazer isso, mas você pode não fazê-lo. E depois você responde por isso. Muita gente é espírita e não acredita que tem alguma coisa a ver com essa situação, que isso é problema do governo. Muito bem. Só que quando o governo vai fazer alguma coisa, ele diz também que, olha, o governo está perpetuando a pessoa ser vagabundo, né? Ficar desempregado, ou ficar lá na rua. Como, por exemplo, a ajuda que tem aqueles que vivem, no nosso caso aqui em São Paulo, que eu estou na capital, que vivem na chamada Cracolândia. Inclusive o governo estadual diz que a Cracolândia não existe mais. É uma mentira deslavada, e logo isso vai ser revelado. Já tem algumas investigações aí sobre a participação de algumas figuras públicas de muita importância no governo estadual. Mas isso é uma questão que eu sempre falo assim, deixa para a promotoria, para o juiz e para os respectivos advogados. Vamos cuidar do chão de fábrica. O chão de fábrica diz o seguinte: o IBGE tem informação sobre a pobreza extrema. Para você ter uma ideia, no Brasil, a coisa de um ano, o número que eu tenho não tem atualização. Porque o IBGE ele trabalha diferente de nós, né? Ele trabalha numa situação de... o período em que ele faz o trabalho é mais longo, o intervalo. E, humildemente falando, nós sabemos como é a rua. Nós fazemos trabalhos na rua, tem algum tempo já que estamos sem ir para o centro de São Paulo, mas distribuímos mini cestas básicas aqui na região de Interlagos. Mas no ano passado, o IBGE informava que 9,5 milhões de brasileiros viviam numa classe social, numa situação que é classificada como extrema pobreza. Bom, para quem acha que o Bolsa Família é um atestado que libera a pessoa de trabalhar e transforma todo mundo em mais vagabundo ainda, a extrema pobreza tem 9,5 milhões, eu estou lendo aqui porque é muita informação. E o meu cachorro não para de ajudar também. A extrema pobreza são 9,5 milhões de pessoas no ano passado. Vamos colocar aí a coisa de um ano, né? A pessoa que está nessa situação, ela é classificada por causa do valor que ela tem, ou que ela ganha, ou que ela recebe, ou que ela consegue, até através de esmola. Então, quando ela tiver R$11 por dia, ou R$322 por mês, ela está classificada, ela está na classe social de pobreza extrema. Olha, é uma situação terrível, não precisa dizer isso, mas é importante lembrar. A extrema pobreza é uma questão de miséria.
ela está praticamente na miséria absoluta. Se ela não tiver ajuda, ela morre, e nós, como espíritas, como sociedade, e todas as pessoas, né, do mundo inteiro, vão ter que responder por isso. Um grande camarada aí, educador e filósofo, o Cortella, ele falou uma vez uma situação muito interessante. As pessoas que estão na rua no inverno e morrem de frio, ela não morreu de frio, ela morreu de abandono. A mesma coisa para quem morre de fome na rua. As pessoas na rua não morrem de fome, elas morrem por abandono, elas morrem de abandono. Nós não podemos abandonar as pessoas e muito menos criticar ou produzir aí notícias falsas quando o governo faz o que é a sua obrigação. O governo tem a obrigação de direcionar parte dos impostos para ajudar as pessoas mais necessitadas. Já disse a vocês que qualquer governo, municipal, estadual, federal, não me interessa se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é de centro, se ele é roxo, se ele é amarelo, se ele torce para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Santos, não interessa. O que interessa para mim é se ele está ajudando o pobre. Ele poderia ajudar mais? Poderia ajudar, mas tem alguns que não ajudam nada e ainda torcem e fazem coisas contra. Uma das coisas que eu preciso sublinhar é que muitos de nós não gostaram nem um pouco da última reforma do INSS para a aposentadoria de nós, pobres mortais. Acontece que a nova legislação, se eu não me engano é de 2019, ela é muito ruim, ficou muito ruim para nós. Mas o projeto inicial, que foi feito pelo governo daquela época, era muito pior. Para você ter uma ideia, em média você teria que trabalhar 10 anos a mais, ou 15, talvez, acho que 15 anos a mais, se você quisesse receber a aposentadoria em 100%. Se você trabalhasse 15, 20 anos, você receberia até 60% do valor, e você iria, para ganhar 100% do valor que você tem direito, você teria que recolher 40 anos. Bom, então as pessoas que estão no poder deveriam trabalhar para o pobre. Mas aí a gente volta a dizer, se todo mundo, se as pessoas que estão contra esses projetos, esses projetos de ajuda aos pobres, aos mais pobres, se você acha que isso está errado, tem que perguntar se você sabe o que é ser de direita e de esquerda, aonde começou essa história de esquerda e direita, e eu vou falar rapidamente porque nós temos só 2 minutos, mais 2 minutos. A direita e a esquerda começaram na França, na Revolução Francesa. Aqueles que estavam dirigindo, guiando essa revolução, discutiram isso publicamente. Tá? Então tinha um representante, vamos dizer assim, sentado numa cadeira central, e do lado direito dele, as pessoas que se beneficiavam da nobreza, do reino. Então a aristocracia, que tinha leis, tinha direitos, tinha regalias, tinha luxo, tinha comida, tinha moradia. Os da esquerda lutavam para que eles também tivessem direito a alimento, a direitos, a leis que os protegessem, a comida, eles queriam ter direito à comida. E não é questão de não ter oportunidade de trabalho, tá? Num lugar daquele, não existia trabalho. Ou você era miserável e trabalhava nas lavouras, nos campos para os aristocratas, e você recebia nada, tá? Recebia um pão por dia. Aliás, a rainha que foi decapitada diz que se não tivesse pão, que comesse em brioches, porque ela comia de brioche para cima, ela achava que todo mundo... Ela tirou uma onda, tá? Para dizer a verdade. Ela foi irônica com os necessitados. Então, a esquerda começou naquela época. Então, até hoje, quem é da direita quer que a situação continue assim. Os ricos continuem ricos com as suas regalias e não querem pagar impostos. Eles querem que o pobre continue pobre, cada vez mais pobre, e também sem escola.
porque um dos meios mais positivos de você sair da pobreza e da extrema pobreza é estudar. Mas a pessoa que está na extrema pobreza mal tem dinheiro para comer, então quando ele consegue entrar numa escola logo cedo, ele dá, a família, o pai, a mãe, dão graças a Deus porque ele vai ter uma alimentação na escola. Às vezes, a alimentação na escola. No estado de São Paulo, algumas escolas, para vocês terem ideia, um certo cidadão aí, que se intitula governo do estado e que também pretende ser presidente da República, cortou tanto as condições da escola pública que ele até tirou agora recentemente, em muitas escolas do interior, estão sem segurança nenhuma, sem porteiro, sem vigia. A ideia é simples, é só você pensar. Ele quer acabar com a escola do jeito que é normal e instituir escolas apenas cívico-militares. Vamos ver o que vai acontecer, mas a ideia é essa. Eu tive aí contato com algumas pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas ao governo estadual e parece que tem aí algumas situações muito ruins para a humanidade e essas pessoas realmente não parecem ser humanas, não. E a direita, então, né, que é o caso do que nós estamos discutindo aqui no Estado, a direita quer que tudo fique igual. Tá bom assim e eu quero melhorar. Eu pagava 2% de imposto, eu não quero pagar nada. Agora vamos ter que começar a pagar imposto para cobrir as despesas, os benefícios para o pobre. Está correto. Quem acha que isso está errado é porque é milionário. Então você que acha que está perto da classe alta, vamos ver se os números agradam a você. Um camarada que está na extrema pobreza, então ele ganha de R$11 por dia e a partir de 322 por mês. É uma miséria. 9,5 milhões de pessoas brasileiras estão nessa situação, segundo o IBGE no ano passado. Coisa de um ano. A cesta básica nacional custa em média de R$400 a R$700. O cara ganha 322. Ele não compra a cesta básica. Ele precisa de ajuda e ele pede esmola. Então, se você acha que pedir esmola está errado, você não é espírita, pelo menos não entendeu o espiritismo. Você pode ser espírita, tá? Você pode ser, mas não me parece. Então a gente tem que iluminar essas pessoas. A pessoa que está uma classe acima é o pobre. Então, na pobreza, é o camarada que ganha até R$34 por dia e até R$1.020 por dia, números do ano passado. Bom, a cesta básica em São Paulo, capital, ela está em torno de R$700 a R$850. Uma cesta básica. Esse cara, se ele comprar uma cesta básica em São Paulo, ele já ficou sem dinheiro para tomar água, né? Para pagar uma conta de luz, uma conta de água, já não vamos falar de aluguel, porque eu já disse aqui na comunidade, perto de nós, do Autódromo Interlagos, nós temos um aluguel a partir de R$1.000 em não é barraco no sentido de madeira, mas é alvenaria, mas no barraco da favela, tá bom? É um aluguel mínimo de R$1.000 para morar na favela. Tem exceções? Claro que tem exceções. Você pode conseguir um quarto com banheiro por R$700 fora da favela, mas você não vai achar. É muito difícil. Eu trabalho no ramo imobiliário também. A classe média baixa, vamos ver onde você se enquadra. Ela ganha em torno de R$67 até R$105 por dia e ela ganha de R$2.000 a R$3.000 por mês. Média baixa. É só verificar aí o que você consegue fazer com R$105 por mês, por dia, para cuidar da família. Classe média. A maioria de nós deve estar como classe média e achando que está perto da classe rica. Ela ganha em torno de 106 a 166 por dia ou 3.200 a 5.000 por mês. 3.200 a 5.000 por mês. Eu moro numa casa razoável, tem tudo para fazer, mas é razoável, eu pago aluguel. Essa casa tem um tamanho bom, mas eu estou aqui há 12 anos, tá bom? E eu gastaria aí, para quem ganha o máximo, eu gasto em torno de R$3.500 só para estar aqui. Só para estar aqui. Água, luz, internet, né? Aluguel, IPTU, só para estar aqui.
É muito puxado. Puxado para mim. E eu estou na classe média. Então, veja bem, tem gente que acha como eu, que ganha como eu, que está classificado na classe média, e acha que está perto da classe alta. Da classe média até a classe alta, são quase nada. Quase nada. Para eu passar para a classe alta, eu tenho que passar por mais 2 ou 3 estágios de classificação social. Nós estamos muito mais perto da classe baixa, como vocês podem ter visto aqui. Tem até ali que eu fiz um quadrinho. Depois eu fotografo para vocês, se pedirem. Acima da classe baixa vem a classe média. Né? Desculpa, a classe média baixa vem a classe média. Então nós estamos muito mais perto da classe baixa, que está muito mais perto da classe pobre. A classe média, ela ganha até 3 mil. E a classe média baixa. E a classe média ganha até 5. A diferença não é muito grande. É representativa quando você está ali para pagar um aluguel. Mas nós estamos a mais ou menos 15 mil reais de diferença da classe alta. Então, por favor, entenda. Se você é da classe média, se você ganha em torno de 5 mil reais no máximo, e aliás, a partir desse ano você está recebendo um pouquinho mais, ou está guardando um pouquinho mais, em torno de 300 reais, porque você está isento de imposto de renda. Olha que importante. A classe média, que ganha até 5 mil reais, foi beneficiado pelo imposto de renda zero até 5 mil reais. Mas reclama do governo que ajuda os mais pobres. Entendeu? Não funciona. O raciocínio é ilógico. Não dá para ser de direita sendo classe média baixa, classe pobre, classe de pobreza extrema. O da pobreza extrema nem opina, coitado, nem vota. Né? Se o político fosse inteligente, ele ajudaria essa pobreza extrema a melhorar as condições, porque ela vai ter condições de ter uma vida social, que inclui votação. Entende? Não pensa. Na verdade, as pessoas que são contra os projetos de ajuda ao mais pobre, elas não são só egoístas, não, elas são burras. Porque o cara que é rico, da classe média alta até a classe alta, geralmente eles têm alguma coisa própria, ou participam de alguma empresa, ou tem um comércio, ou tem um baita de um salário bom numa empresa grande, que geralmente fabrica algo e vende. Então vamos pensar numa montadora, ou numa fábrica de autopeça, não é? Se o pobre deixa de ser pobre e vai para a classe média, ele passa a consumir mais. Ele vai comprar automóvel, ele vai comprar moto, ele vai pagar as contas dele, ele não vai mandar dinheiro para fora. E quem ganha com isso? A indústria, o comércio. Quer dizer, o cara do supermercado vai vender mais, a padaria vai vender mais pão, vai vender mais leite. As pessoas que vão viajar, nossa, acharam uma aberração ter passagem aérea mais barato. Ela nem funciona muito bem porque as empresas não estão interessadas em divulgar isso. Mas quando você deixa uma pessoa viajar mais, ela vai gastar mais, ela vai chegar lá em algum lugar, vai levar a economia que ela fez. Se ela ganha mais, ela vai viajar mais. Por que tem inflação? Pensa nisso. A maioria das pessoas não sabe por que tem inflação. O básico, a lei básica, mínima que nós temos que saber, é que inflação ela é gerada quando tem mais procura do que oferta. Tem mais gente comprando do que produtos para ser vendido. E ela gera inflação. Porque se eu tenho pouco produto, meu produto está vendendo muito, eu aumento o preço. É lei de procura e oferta. Eu não sou economista, eu não sou financista, eu sei muito básico e sou muito curioso. Quem entende disso mesmo é o camarada que eu já disse para vocês, que acho que é José Cobori, se eu não me engano o nome dele, eu me confundo muito com outro cidadão aí, do espiritismo. Mas entenda, tem muita gente que não é espírita fazendo muito mais coisa que Jesus ensinou do que os espíritas. Eu peço a vocês que estudem, leiam,
Leiam muito o Livro dos Espíritos. Leiam muito. Estudem muito o Livro dos Espíritos. Vocês vão ver que beleza, saiu ao contrário aí, porque eu estou usando a câmera inversa. Estudem. Por favor, estudem. E não caiam em conversa fiada. As pessoas estão semeando ódio, perseguições. Recentemente houve um projeto de lei para botijão de gás para as pessoas pobres de baixa renda, que depende todo de um cadastro, de provas e tudo mais. E teve um monte de deputado federal que votou contra. E o cara é cristão. Ele fala que é cristão. Como alguém pode ser contra isso, gente? Se não vai tirar nada do seu bolso. Por que você não quer que o pobre suba? Por que você não quer que o pobre ganhe mais? Porque você é burro, eu falo para esse. Eu tenho um monte de amigo empresário. Você é burro, cara. Você acha que ser de direita é lindo, né? Porque o de esquerda é tudo vagabundo. Não, a esquerda ela luta por direitos iguais. Nunca vai ter tanto dinheiro para distribuir igual para todo mundo. Entendeu? Mas o pobre não precisa passar fome. É ajudar a tirar da fome. Ganha mais. E você vai ganhar, empresário. Empreendedor, você vai ganhar mais. Você que é da classe alta, média alta, que acha que todo mundo é vagabundo, você não entendeu o ensinamento de Deus, de Jesus. Né? Deus colocou todo mundo misturado no mesmo planeta para um ajudar o outro. Deus não é burro. Ele poderia ter feito um planeta só de classe média, um planeta só de classe alta, um planeta só de pobre. O que seria dos pobres? Morreriam todos. Imagine ter um mundo, um planeta inteiro, só de deserto, sem nenhum lençol freático. Não teria população, morreria todo mundo. Então por que alguns nascem lá no deserto, outros nascem lá na neve, né? Na Antártida, lá onde tem tudo é neve, o cara mora em iglu, e outros moram no país tropical? Por conta das condições espirituais do passado. Tem que espiar. E aí os lugares mais inóspitos vão aqueles que fizeram coisas muito ruins, entende? Os que fizeram coisas não tão ruins estão, por exemplo, morando no Brasil, que é um país maravilhoso. Mas essas pessoas têm que parar de torcer para que o pobre se lasque. Olha o vocabulário. Entende? O pobre não é para se lascar, gente. É para ser ajudado. Entende? Eu trabalho no Espiritismo há 26 anos. 26 anos. Eu sempre trabalhei, dei o melhor de mim para ajudar todo mundo, inclusive ajudar as pessoas com fome. E isso não me fez falta nenhuma financeiramente. Você sabe por quê? Para você fazer uma cesta básica, você gasta aí para nós, né, que não fazemos todo dia, R$100 por mês. O que R$100 por mês vai prejudicar a minha vida, sendo classe média? Entende? É um absurdo esse egoísmo. Vê lá no Livro dos Espíritos, o pior problema da Terra, dos seus moradores, é o egoísmo e o orgulho. Talvez não nessa ordem. Orgulho e egoísmo. Eu tenho faculdade de Direito porque eu sou esforçado. Você não teve ajuda de Deus, não, né? Eu sou empresário. E o meu irmão, às vezes na própria família, o meu irmão lá, mais novo, é um Zé Ruela. Eu tenho uma empresa, eu vendo 5 milhões por mês. Eu sou um cara muito inteligente. Meu irmão, coitado, é um vagabundo. Entendeu? Não importa que eu estou trabalhando, que eu sou advogado, que eu sou corretor de imóveis, que eu trabalho, estou com 65 anos, trabalho desde os 16, não interessa para essa pessoa. O que interessa para ela é saber se eu estou ou não bem sucedido financeiramente. Se eu não estou bem sucedido financeiramente, eu sou vagabundo. Né? Pô, como é que você tem tempo de gravar um vídeo desse tamanho? E eu me matando de trabalhar? Então, aqui temos um ditado. Você sabe, você está vendo a pinga que eu tomo, mas não vê o tomo que eu levo. Eu trabalho desde os 16, eu trabalho muito. Eu não tenho horário para trabalhar. Eu trabalho em casa. Eu estou pegando aqui meu horário de almoço, que eu tenho, né, que almoçar em algum momento. Estou pintando a parede aqui da sala da Casa Espírita, estou fazendo vídeo. Daqui a pouco, quando secar aqui um pouco a tinta, eu tenho que dar o tal de mão. Lá pelas 3 horas eu volto a fazer petições, verificar meus processos, cuidar de clientes.
E é assim. Mas eu não sou rico, então eu sou vagabundo. O cara da pobreza extrema não é pobreza extrema, ele é vagabundo. O cara da pobreza não é pobre, doutor. O pessoal me chama de doutor. Não é pobre não, doutor. É vagabundo. Não quer estar bem trabalhar. Pessoal que se beneficia da cesta básica, do Bolsa Família, oferece um emprego para ele para você ver. Ele não vai. Porque senão ele perde a Bolsa Família. Não perde a Bolsa Família, se você quer saber. As pessoas vão lá e desistem do Bolsa Família por conta própria. Em 2024 foram 2 milhões de pessoas que se apresentaram para sair do Bolsa Família porque melhoraram de vida, arrumaram um bom emprego. Quanto a pessoa ganha por dia se ele receber o Bolsa Família de 600? Em qual classe ele está aqui diante do que nós dissemos? Aliás, a classificação de pobreza, classe média baixa e classe média é do Banco Mundial, tá? Não é mais do IBGE. O IBGE não tem essas informações. Eu não sei se você sabe, mas cortaram a verba do IBGE durante 4 anos, mas gravemente. Tá? Prejudicou muito as pesquisas. Isso é outro detalhe. Mas o cara que recebe R$600, você viu onde que ele se enquadra? Ele se enquadra na pobreza. Ele continua pobre. Porque ele vai ter em torno de R$20 por dia. O pobreza extrema é 11, né? Então ele está abaixo da linha de pobreza e acima da pobreza extrema. Não tem essa classificação. Porque o pobreza é 34 por dia no máximo. O pobreza extrema é 11 no máximo. O cara que ganha R$600 do Bolsa Família é R$20 por dia. O que você faria com R$20 por dia? Você seria um vagabundo, como as pessoas chamam as pessoas do Bolsa Família? Não, ele mal tem dinheiro para comer. Ainda depende muito da nossa ajuda. Não deixe só o governo ajudar. Mas se você deixar só o governo ajudar, por favor, não critica um governo, qualquer que seja, não importa se ele é de direita, mas se ele estiver ajudando os pobres, faça como eu. Agradeça a Deus Jesus. Não precisa bater palma para ele, não, porque ele não está fazendo mais nada do que obrigação. Mas agradeça a Deus Jesus por alguém, mesmo que por um pouquinho assim, está melhorando a vida do pobre. Fiquem com Deus e até a próxima.